Olá pessoal, o vídeo de hoje é para apresentar os princípios previstos na LGPD. Mas antes de iniciarmos a explicação dos princípios em si, é necessário trazer a importância da observância deles, tanto na atuação contenciosa como na consultiva, durante o programa de adequação à LGPD que está sendo conduzido por você. Seja dentro da sua empresa ou para uma empresa que está prestando esse tipo de serviço. Assim, depois de entender o contexto da empresa, quais dados pessoais ela processa, como se dá o fluxo desses dados interna-corpóreos e o ciclo de vida deles, é preciso analisar a boa-fé e os princípios trazidos pela lei para dar seguimento ao processo de adequação, garantindo assim que o tratamento dos dados pessoais seja seguro e lícito. O artigo 6º elenca 10 princípios, além da boa-fé, que toda empresa precisa cumprir. Iremos analisar um a um, mostrando sua finalidade. O primeiro princípio é o princípio da transparência, que significa dar informações claras, verdadeiras, facilmente acessíveis e, de fato, informar ao titular a forma como os dados pessoais dele são tratados. Princípio da finalidade. Usar os dados pessoais apenas para a finalidade legítima, específica, que informou ao titular de dados. E esse princípio está intimamente ligado ao princípio da adequação, que significa o quê? Que o tratamento de dados pessoais deve ser feito dentro das finalidades estabelecidas que foram informadas ao titular de dados. Por exemplo, a empresa informa ao titular de dados que vai usar suas informações para fornecer determinado serviço que é prestado pela empresa, mas não dá transparência ao fato de que também usará essas informações para fazer propaganda. Logo, há um desvio de finalidade. Princípio da necessidade. Muitas empresas violam esse princípio e, por isso, o profissional deve estar atento a ele durante o processo de adequação. Esse princípio quer dizer que a empresa não pode fazer coleta excessiva de dados pessoais, ou seja, pedir mais dados pessoais do que realmente precisa para atender a finalidade de determinada atividade prestada. Vamos ao exemplo. Uma loja que vende roupas e coleta dados pessoais de clientes para fins de cadastro e fornecimento de descontos. A loja deixa claro que vai coletar determinadas informações, como nome, CPF, data de nascimento, endereço, CEP. Nesse caso, há violação do princípio, dado que a informação do endereço e CEP não corresponde ao mínimo necessário para a compra do produto e obtenção de descontos futuros. O princípio do livre acesso, por seu turno, significa que a empresa tem que ter meios para que o titular tenha conhecimento de forma fácil de como seus dados pessoais são utilizados, a duração, a finalidade e, inclusive, para permitir o exercício de seus direitos. Por exemplo, a empresa tem um website e disponibiliza lá um e-mail ou um telefone de contato que permite o titular de dados consultar suas informações. Já o princípio da qualidade dos dados consiste em garantir que as informações estão corretas e atualizadas para cumprimento daquela determinada finalidade. Logo, se o titular de dados solicitar ao controlador que atualize seus dados pessoais, a empresa deve ter mecanismos para viabilizar que isso seja feito sob pena de violar esse princípio. O princípio da segurança consiste no conjunto de medidas de segurança eficazes para proteger os dados pessoais de situações como vazamento, perda, alteração, difusão, dentre outros. E esse princípio, pessoal, está diretamente ligado ao princípio da prevenção, cujo objetivo é prevenir que um incidente de segurança ocorra. Em seguida, o princípio da não discriminação. Significa que não pode tratar dados de forma discriminatória, ilícita ou abusiva. Por exemplo, coleta dados pessoais sensíveis de pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, e usa essa informação durante o processo seletivo de contratação de forma discriminatória, excluindo do processo de antemão candidatos que tenham essa enfermidade. Por fim, mas não menos importante, temos o princípio da responsabilização e prestação de contas. Esse princípio, pessoal, exige a necessidade de apresentação de evidências, comprovações. Mas o que é isso, Fábio?
a empresa deve ser capaz de demonstrar que adotou as medidas necessárias para estar em conformidade com a lei e deve ser capaz de comprovar isso diante da eventual exigência da NPD, o que pode vir a acarretar responsabilização caso fique evidenciado descumprimento da lei. Por exemplo, a empresa forneceu treinamentos atendendo à lei, mas deve ter a documentação lista mostrando quando realizou, quem participou e o que foi feito. Portanto, é importante entender cada princípio, pois dentro do programa de adequação, diante de cada informação fornecida pela empresa utilizada em suas atividades, você, profissional, terá que analisar se a finalidade e o uso destinado àqueles dados pessoais estão de acordo com os princípios elencados na LGPD. Contem conosco para continuarmos desmistificando a LGPD. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!